Basicamente, tua principal dica é, cara, que vai tomar crédito, Tem que estar ganhando muito mais. Porque assim, também tem Qual o um. multiplicador que você acha que tem que gerar Cara, no crédito? assim, o Nelson pode falar melhor, mas assim, isso é uma coisa que eu queria falar. Tem muita gente, o brasileiro também tem um problema sério que é o seguinte: se eu consigo pagar a PMT, por que não ter? Só que, cara, isso é um problema. Às vezes o custo implícito do juros na PMT tá gigante, mas isso é mascarado pelo prazo que ele paga Sim. os juros. Então, às vezes, ele tá pagando 5 vezes o apartamento, mas em 30 anos ele fala, beleza, essa PMT, meu salário, eu consigo pagar. E aí, no final, porra... Só que, de fato, se você trouxer menos prazo para pagar, puta, PMT pobre não tem dinheiro no mês. Sim. E antes de começar esse podcast, eu queria te dar um recado. De a cada 10 empresas, 8 contratam prestadores de serviço para a sua operação. Isso mesmo, provavelmente a sua empresa também adere a esse tipo de modalidade. E é por isso que a gente criou o Contrata PJ, um sistema de gestão de prestadores de serviço para mitigar riscos trabalhistas e aumentar a eficiência do seu time, seja ele RH, jurídico ou financeiro. Saiba que você pode ter um sistema muito robusto por apenas R$ 29,90. Isso mesmo. A partir de R$ 29,90 você já tem acesso a esse sistema que pode mudar o jogo do seu negócio. Não deixe de verificar aqui no descritivo no nosso site ou através desse QR Code. Dito isso, vamos ao podcast. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo de CEO e hoje estamos com o Fred e o Nelson, founders da Cremona Capital, grandes parceiros nossos, a Transfero, vamos abordar um pouquinho disso. Gente, obrigado por vocês terem topado esse papo aqui hoje. Obrigado, Dario, por receber a gente aqui. É um prazer imenso estar aqui, ainda mais sabendo que a Transfero está envolvida aqui, grande sócio nosso agora recente, que a gente vai contar um pouco desse acontecimento que tem 2, 3 meses, como é que a gente foi parar lá também. E, Nelson, meu irmão, assim, a gente brinca que a gente é irmão de outra vida, assim, porque, ele é completamente oposto em mim em várias coisas, mas a gente foi o sócio que eu escolhi grande para tocar esse mega sonho aí. E aí, como a gente estava falando aqui um pouquinho, vou contar um pouco sobre qual é a origem da Cremona. Tem um fato específico, tá? Manda aí, vamos começar então de agora. Conta como é que surgiu a Cremona. Eu trabalhei muito, jogo rápido, assim, eu trabalhei muitos anos no family office da minha família. A gente fazia muito investimento em venture, que acabou, e mercado de capitais, crédito imobiliário. E de uns 2 anos e meio para cá, eu saí fora assim de lá, porque meu pai e meu tio ficaram um pouco mais velhos, assim, estavam com as visões diferentes da minha, mas a gente ainda tem alguns negócios juntos, que eu ajudo eles. Mas eu estava querendo fazer uma coisa minha. Quer dizer, nunca achei que eu fosse fazer individualmente, tá? Mas... E eu tava pensando, o que fazer? Eu falei, cara, eu conheço muita gente, vou começar fazendo um IB, assim, estruturação de negócio, intermediação, para levar para amigos gestores. E aí, o contexto do nome Cremona é o seguinte, eu falo italiano fluente. Fala o quê? Italiano. Italiano fluente. Cremona é uma cidade na Itália, mas tem um porquê. E eu tinha um professor de italiano que ele fez aula comigo 8 anos, se chama Giovanni Azzoni, saudoso Giovanni, ele faleceu. E ele nasceu na cidade de Cremona. E Cremona é uma cidade a 20, 30 quilômetros de Milão, tipo o Recreio de Ipanema, assim, é muito próximo, mas tem um dialeto completamente diferente do milanês. É mesmo? É completamente diferente. Se ele falar com o milanês não entende. Parece francês na Itália, tem muito dialeto. Ali aquela região é meio juntado, né? Porque é perto da Suíça, França. Isso. E o italiano que você escuta hoje é o da Toscana. Sim. Tanto que em Roma se falava latim no Império e depois tiveram mais de 50 dialetos na cidade toda. E hoje em dia quase ninguém mais vai falar cremonese, porque vai falecer as pessoas, todo mundo está mais falando italiano e não estuda mais na escola. E o Giovanni foi uma pessoa muito especial, porque a figura do meu avô, ele faleceu quando eu tinha 5 anos de idade, meu avô que a gente está aqui por causa dele hoje, E o Giovanni faleceu, e aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa em homenagem ao Giovanni. Caramba! Aí depois eu fiquei 1 ano e pouco sozinho fazendo IB, fazendo estruturação de negócio, e aí quando eu decidi profissionalizar, eu botei o nome de Cremona Capital, por causa do Giovanni, da cidade de Cremona.
E eu sabia já qual ia ser a cor, o logo, e não tinha registro disso, que no Brasil é difícil ter alguma coisa de Cremona. É mais coisa Tupi-Guarani, assim, alguma referência... Você vê alguns fundos de investimento assim. Eu não nasci para ser fundo de investimento. E aí, depois eu já passo para o Nelson. Foi aí que eu conheci. O Nelson estava ainda no mercado financeiro, uma instituição muito grande. Ele tocava o fundo de multimercado grande. Ele tem 15 anos de mercado financeiro. E ele é meu sócio numa empresa de varejo, que se chama Roda Conveniência. Do Alessandro. Do Alessandro. O Giancarlo é meu irmãozão do colégio. E o Giancarlo é italiano. Já tá aqui e eu comecei a falar italiano também por causa dele, do Giancarlo. Por causa do Giancarlo? Também por causa dele. Eu já queria falar, mas ele é italiano. Aí tem todo um contexto. Grande salve, Giancarlo. Alessandro. Giancarlo, tamo junto. Grande Gian. E aí tem todo um contexto que foi tendo essas interseções. E eu conheci o Nelson por causa do Jean. É mesmo? Tem tudo a ver. Aí, vou mandar um áudio pra ele aqui. E aí aí tem a Roda Conveniência, que hoje em dia tá com 300 pontos, faturando muito bem anualmente, tá o líder aqui no Rio. E eu conheci o Nelson, e aí ele tava num ponto de introspecção e inflexão da vida dele, de tocar algo sozinho, porque ele tava sendo muito bem remunerado na instituição que ele tava. E aí a gente meio que deu fechado já, de vamos entrar, porque a gente estava fazendo uns negócios na física, e ele precisava de 6 meses, mais ou menos, para sair de onde ele estava. No caso, ia sair de vez de tudo, né? Então, ele estava começando a pensar em sair, deu 2, 3 meses, ele me ligou e falou, porra, aqui só que ele já tinha pedido para sair, eu não sabia. Eu fui saber meio que depois, foi um mês depois, assim. E tu tava num fundo estruturadão lá. Sim, eu passei por uma experiência, ela vem de private equity, de hedge fund, né? Mercado financeiro de líquidos, né? Então, aqui no Rio, eu trabalhei um pouco mais de 4 anos no Gávea, depois fui para um projeto do Itaú, né? Um projeto multimesas, chamava Optimus, né? Conhece o Arthur, não, né? Arthur... Casado com a Michele? Não me vem à cabeça assim, não. Mas... É porque ele era do Gávea e foi pro Itaú, mas enfim. E pior, é engraçado, na asset do Itaú tem bastante gente que fez esse movimento, que saiu do Gávea pro Itaú, mas no caso Arthur eu não tô lembrando agora. Mas bom. Mas, enfim, eu e o Fred, a gente acabava, o Fred ele era muito interessado, né, nesse mercado de líquidos também, então a gente trocava muita figurinha e chegou num momento, assim, um ponto de carreira que eu tomei essa decisão de sair para repensar um pouco a vida e pensar em algo para empreender, né? Eu tava com essa decisão assim já tomada e aí quando eu saí a gente continuou trocando essa figurinha. O Fred ele me trazia um pouco dessa experiência desse mercado de líquidos, né? Dado o contexto dele desde o Family Office e tal. E aí a gente foi, né? Ele trazia as oportunidades, a gente olhava junto para passar um pouco, né, a minha perspectiva de risco ali assim. E era uma oportunidade, às vezes, para eu poder diversificar também o meu capital, investimento. né? Porque eu, no meu caso, assim, eu era muito limitado com compliance esse período todo, né? Sim. Então você acabava tendo assim, meu patrimônio era muito vinculado ali à CDI e ao próprio fundo, né? Então, sempre quando ele trazia essas ideias de investimento alternativo, né? Desse universo de não líquidos, me interessava muito, eu fui aprendendo. E aí chegou esse momento que a gente decidiu profissionalizar, né, o que a gente vinha ali discutindo e fazendo na física de forma individual. Né? E o primeiro business que vocês atuaram juntos foi a Roda? A gente não propriamente atuamos junto, né? Eu sou o primeiro investidor anjo da Roda e o Nelson entrou uns anos atrás e aí eu conheço ele por causa do Jean e porque, coincidentemente, ele é sócio, mas a gente não mas executivamente eu não cheguei... Beleza, não, eu já atuei mais no passado, depois só virei mais um dos maiores investidores da Roda e não tinha mais cargo executivo há muito tempo. E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transferum, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transferum é a solução de pagamentos que conecta
toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. Entendi. E aí, bom, vocês se encontraram nesse mundo e falaram, beleza, curto pra caramba esse mundo aí de investimentos no geral, líquidos e alternativos, vamos chamar assim, e falaram, vou montar a Cremona Capital, é isso? Isso, a gente começou a fazer um deal na física, que eu e o Nelson a gente fez uma operação estruturada junto. Operação estruturada de que especificamente? Não, a gente fez uma compra junto de umas ações da MicroStrategy lá fora, assim, eu ajudei ele a fazer e tal. E, enfim, acabou que a gente teve esse relacionamento assim, ajudar ele a aconselhar algumas coisas, aí ele me aconselhava em Equities Brasil e acabou que a gente começou a ter um relacionamento mais junto e trocava mais ideia de mercado, aí eu falei, um dia... A gente falar todo dia, né? A gente começou a interagir todo dia. Aí teve uma vez... Aí o Jean começou a conversar comigo, que também ele estava... conversando com o Nelson e tal, o Nelson falou, cara, eu não sei se eu vou ficar aqui e tal. Aí eu lembro, cara, porque o Nelson morava lá na Dias Ferreira, né? Aí eu lembro que a gente foi jantar uma vez no Togu, assim, e, ele tinha saído do escritório, sei lá, 11h20 da noite. E acaba que hoje a gente faz isso também, né? Lá na Transfero. E aí eu ainda tava de home office, porque eu tinha um escritório ali perto de onde era a Transfero, mas não tinha ninguém mais lá, a gente tinha alugado. E aí eu tava sentindo falta disso e tal, mas eu ainda não tava vendo aonde que eu tava indo. Mas eu falei, cara, eu não vou perder tempo, eu vou sozinho, vou criar uma marca, porque quando alguém for me receber, me recebem por várias questões, nome, assim, família, amigo, referência, mas eu queria ter eu queria que alguém falasse assim, cara, tô recebendo os caras da Cremona, assim, eu comecei a aspiração inicial por causa disso. E aí a gente jantou nesse lugar, no Togu, lá na Dias Ferreira, e aí depois de um tempo a gente marcou de conversar e a gente foi andando na praia domingo e meio que selou a empresa, só que eu já tinha o nome, por isso que, teoricamente, eu entrei no contrato social antes do Nelson, mas pra mim já é oficial da Cremona que ele é supostamente founder no Day Zero, porque ele ainda não podia, mas teve esse hiato ali, teve esse ato jurídico proposital, porque ele ainda estava saindo da instituição. Então, mas assim, e aí ele já está quase mais de um ano com a gente e a gente montou um time legal e agora fez uma Transfero Ventures, fez uma joint venture com a gente, entrou na Cremona lá. Boa. Eu te conto essa história já. Mas aí foi muito bacana com o Nelson, e o Nelson tinha um perfil mais de analytics e gerenciamento de risco e, cara, ele foi muito bom porque a gente tem um produto hoje que é carro-chefe de crédito estruturado nosso, que ele ajudou a envelopar. Era uma ideia muito boa, que ainda precisava fazer muito polimento, e o Nelson ajudou pra cacete, assim, sem ele e mais um outro parceiro nosso, com certeza não teria voado. Essa parte de crédito estruturado, né, até, assim, foi o que me chamou mais atenção para esse universo de novo, né? Quando eu quis repensar um pouco minha trajetória, assim, de carreira, eu tinha o escopo bem aberto, né? O que eu potencialmente poderia empreender, assim. Mas no meu histórico de mercado, eu cheguei a cobrir financials, né? Então, quando eu comecei a ver, né, junto com o Fred, essas oportunidades de crédito, eu vi que ali tinha uma oportunidade realmente relevante, né? Que é principalmente nessa parte do middle market, que é menos assistido, assim, né, pelo mercado financeiro tradicional, e que haviam muitas oportunidades para você fazer alguma coisa ali com um pouco mais de inteligência, um pouco mais de estruturação, que ali havia um mercado grande, né? Então, isso chamou bastante atenção e foi meio que um estalo assim, de que valia a pena a gente começar a cavar ali. A Cremona hoje, então, tem como serviços... O quê? Explica aí pra gente. A gente tem uma mesa de IB, Investment Bank, que faz estruturação de dívida para terceiro. Tá, então... A gente tem um pipe de originação legal. Então, explica isso só pra galera entender. Tá. O que é uma originação? Uma empresa, ela precisa pegar crédito, tomar crédito, não quer ir no banco convencional. Ela busca vocês, Isso, ela busca a gente. A gente assessoria as empresas do mercado financeiro
a trazer roupagens para crédito ou soluções de capitais pelos eventuais deals, pelos eventuais negócios que elas precisam fazer. Exemplo, tem um empreendedor em estou dando um exemplo aqui mais fácil de entender. Tem um empreendedor em Santa Catarina precisando de um crédito ponte para fazer levantar os primeiros 25% da obra lá em Itapema e depois fazer um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários, para fazer a venda da carteira futura lá para conseguir se financiar na obra, né? Porque geralmente o construtor precisa vender o futuro, mas precisa de uma exposição de caixa inicial para fazer aquele primeiro empurrão da obra. Inclusive aí, o banco maior nem empresta os outros 75 se não tiver 25. Ou né? o cara também já está dado no plano empresário, aí ele tem os outros patrimônios fortes, porque várias empresas assim é por SPS, Sociedade de Participação Propósito Específico. E aí, às vezes, o cara está tomado, aí ele pega alguém de sócio para dar um aval, algum cotista do terreno. Muitas vezes tem algumas idiosincrasias que ele não consegue ir no banco direto. E aí ele chama, bate na Faria Lima, a gente tem muito acesso à Faria Lima também, aqui no Rio e tal, e as pessoas começam a procurar a gente. Foi como eu comecei no LinkedIn a mexer. Inclusive, depois eu falo de um deal grande que a gente fez aí, emblemático aqui no Rio. Mas aí ele precisa de alguém para assessorar e a gente vai procurando os bolsos que gostam desse tipo de ativo. Eu compartilho da mesma visão do Nelson, que o middle market no Brasil é muito desassistido. Tipo, o deal de 5 a 50, 100 e poucos bilhões, ele não é o cara de 1 bilhão que vai lá, o mercado a CIMED levanta uma dívida CDI mais 0,5% com o Safra, o BBA, a gente nunca vai conseguir chegar nisso. E também o cara que fica tradando o mini índice na Rico ou na outra corretora que fica pagando o RLP, a gente não tem interesse nesse cara. E, enfim, muita gente que fica no PicPay pequeno e tal, ganha fizinho de transação, é muito bom pro business deles, mas pro nosso a gente não consegue abarcar esse pessoal. Vocês pegam mais um middle ali, que é um cara que precisa de crédito, mas não é tão grande para bater no BBA, por exemplo. E aí a gente essas sombras aí, exatamente. A gente leva ele para as casas que têm interesse em tomar. Então a gente tem muito relacionamento com plataforma de crowdfunding que é liberado, que é pela CVM 88, muita gente, a gente gosta muito dos meninos lá de BH da Inco, muito bacana, são os caras que a gente, tem o maior apreço e ajudaram a gente no início da nossa operação de crédito estruturado também. Salve aí para Inco, Cid, Pedrão, o Léo. E a gente leva essas oportunidades para diversas casas. E a gente também faz uma operação de crédito nossa, estruturada, que é a contrapartida a gente financia carta contemplada de consórcio, uma solução de crédito que a gente trouxe ali, diferente do home equity, de crédito imobiliário normal, financiamento imobiliário, que a gente estruturou dentro da Cremona com um parceiro nosso grande, e a gente faz essa solução específica com essa roupagem aí para esse negócio. Tá, e nesse caso aí eu tenho uma carta de consórcio, né? O consórcio você vai pagando lá, você pode fazer os lances, aí você é contemplado. Aí eu tenho essa carta contemplada, eu vou até vocês me compram essa carta, é isso? Isso, a gente financia para forma indireta. Existem os representantes dessas administradoras de consórcio que são os balcões de negociação secundária das cartas. Então você não vai vender isso para a gente, você vai vender lá para os representantes desses balcões assim, e a gente acessa esse balcão para comprar esse ativo, né? Que é esse direito a um crédito futuro ali. E isso é o que é usado para estruturar o crédito para um tomador que procura a gente. Entendeu? Então, o cliente que procura a gente é o tomador do crédito. E se ele for adequado para uma operação dessa, a gente pode estruturar via consórcio. Entendeu? Entendi. Então, na verdade, vocês compram um consórcio para ter direito a crédito e pegam esse crédito para financiar a outra parte. Porque aí você pega o crédito dele, tem essa dinâmica de spread, ele não tem o dinheiro à vista, né? Isso, ele precisa do nosso capital para poder aderir ao consórcio. Aí quando o imóvel dele é alienado, ele está dentro do consórcio, a nossa relação termina com ele, é um crédito por de 3, 4 meses, mas a gente tem uma revolvência grande. A aprovação desse cliente para o crédito, né? Porque você ter uma carta contemplada,
ela já não te dá o crédito imediato, né? Você tem que ir lá e ser aprovado para aquele crédito, né? Então, no consórcio, você vai pagando essa carta no início, é uma forma de poupança. Então, qualquer um pode chegar lá e começar a pagar um consórcio. Uma vez que é contemplado, para você conseguir o crédito, você tem que ter uma aprovação. E esse prazo, ele demora. Então, quando a gente chega um tomador, né, alguém que quer tomar um crédito, chega até nós, e ele tem o perfil, ele tem um ativo, um imóvel para ser alienado, a gente envelopa todo esse produto exatamente porque ele vai precisar ter um desembolso para a compra das cartas, e esse desembolso ele vai ser carregado até a aprovação do crédito, que leva um prazo, em média, de 90 dias. Ele precisa fazer o desencaixe do desembolso de capital para comprar a carta. Exato. Aí Esse muita desembolso gente, de capital a gente financia. isso, muita gente não. Aí é uma operação legal, porque a gente tem uma série de garantias interessantes. É uma operação de curtíssimo prazo mais alto retorno, porque é um crédito ponte. E a gente tem uma revolvência legal. Então, assim, isso é um... Eu li lá, falando sobre o Market Fit, a gente achou um produto carro-chefe hoje para a Cremona que a gente queria. Que eu já vinha fazendo isso, mas o Nelson e um outro sócio nosso aprimoraram bastante. Entendi. E aí eu estou muito feliz aí, porque a gente está fazendo um roadshow legal. Daqui a umas 2, 3, 4 semanas a gente deve ter notícia grande aí de parceria que a gente vai assinar para fazer veículos grandes aí. Então a gente vai dar um salto legal, e a Transfero ajudou muita gente nisso, porque, cara, o Claudão, o João, o Giga e o Alexis, a gente... eu sou amigo do João há décadas, né? De colégio e de clube de golfe. E meus pais são amigos dos pais dele e tal, e a gente já estava uns 2, 3 anos querendo fazer alguma coisa com ele, não sabia o que, até o dia que a gente foi conversando, eu fui levar isso para lá, essa operação, e aí eles gostaram do nosso work ethic, assim, nossa ética de trabalho, e botaram o bid pra gente, e a gente em 3 semanas estava lá no Transfero. Boa. Tanto é que, porra, a gente meio que de boca fez o ok, o João escreveu um e-mail, eu falei ok, isso aqui é válido juridicamente, a gente tá fazendo o acordo agora, assim, mas assim, é porque os caras são muito firmeza, a gente... eu me amarro no pessoal. O pessoal lá né? nota 1 milhão, assim, cara, o Claudão, porra, agora virou CEO da Transfero, super bacana. A gente até bateu um papo, porque de desafio, assim, pô, o Cláudio super sênior, super legal, mas eu também, como CEO da Cremona, tenho alguns desafios, né? E eu compartilho de um pouco a cultura do Cláudio, assim. O Cláudio, todo dia de manhã, bota uma foto da paisagem lá da casa dele com uma frase em latim que geralmente tem alguma referência com alguma coisa bélica, assim, mas bélica não agressiva, violenta, mas de disciplina. Sim. Sabe? E aí, porra, é um negócio que a gente brinca. A gente tem um boné lá escrito War, de que é guerra, mas zero apologia à violência, total zero. É só porque sim. a vida é guerra, eu também igual, compartilho disso. Igual um cara muito bacana no jiu-jitsu, faixa preta muito sinistro, que é o Romulo Barral. Lembra que ele fez Everyday Porrada, a marca dele assim, vermelha? Sim. Não quer dizer que ele vai dar porrada em ninguém todo dia. Não tem nada a ver com isso. É aquele Hustle Everyday. Hustle Everyday. Sim. É tipo War é isso, Hustle Everyday. E a gente fica brincando que virou um hashtag e tal. E os meninos meio que compraram a gente também por conta disso. Porque a gente falou, cara, a gente tem um pipeline para isso aqui, a gente já fez isso, tá fazendo isso aqui e quer chegar nisso. E aí, voltando num deal grande que a gente fez, imobiliário, a gente com um parceiro nosso, da Amplitude Real Estate, do Felipe Belo, que é um cara nota 1 milhão, a gente fez uma estruturação do deal para Mosaic, que foi a casa do Jardim Pernambuco, aquela casa mais cara do Brasil. Que era 250 milhões. Enfim, assim. Um valor altíssimo que a gente fez lá, e a gente estruturou para Mosaic fazer o empreendimento que se chama Estância Pernambuco. Ah, tô ligado. Muito bacana, muito orgulhoso de ter feito parte disso. Ele está no caminho de começar as obras aí, está muito bem sucedido. E o Bernardes assinou o negócio. Cara, ficou um negócio tipo Rosewood, São Paulo, no Leblon, cara. Assim, a casa era um negócio... É mesmo? Eu não acompanhei, não. Eu fiquei sabendo disso de orelha, assim. Sim, mas depois... A Mosaic tá... Quem não conhece, a Mosaic tá dominando o Rio de Janeiro, porque
Cada esquina os caras estão com uma logo lá em construção. Aí o pessoal da Mosaic lá nota 1 milhão, assim, o Zaico, o Breno, filho dele, é muito bacana, o pessoal muito legal, o Marcos Vinícius, que é um cara muito bacana de tratar, que é o diretor de novos negócios e aquisições lá, o cara nota 1 milhão. Boa. E, pô, foi muito legal fazer esse deal com eles e assim, foi um... assim, quando as pessoas falam, dinheiro não tem carimbo, eu concordo, mas assim, tem deals legais que, como a gente fez lá no início da Cremona, lá no início tem um ano e pouco, então é tipo ontem, assim, proporcionou a gente tem sido abençoado com alguns saltos muito grandes, até desproporcional a... Eu sempre falo que eu acho que a gente merece, tem que achar que a gente merece mesmo. Mas a gente deu alguns saltos que eu acho que são muito maiores do que qualquer um que percorreria o nosso caminho teria tido. Que foi o Jardim Pernambuco, mais alguns outros deals importantes. Esses parceiros que estão entrando com a gente nos veículos para financiar o consórcio, que em breve a gente vai poder falar com o maior orgulho. E a Transfero. E, cara, assim, o negócio de consórcio é tão legal que a gente está tendo sobredemanda no Roadshow. Então enfim, eventualmente a gente pode até vir aqui no outro dia quando tudo lançar e tal, mais na frente, pra gente falar sobre isso, porque pode ser um canal de originação aqui, porque muita gente, basicamente todo mundo que tem um imóvel, que queira se alavancar ou financiar a compra do imóvel ou reformar, pode falar com a Cremona para ter a solução via consórcio. A essência do produto é muito bom, porque é isso. Desde o marco das garantias isso melhorou um pouco, mas no Brasil ainda é difícil você levantar, né, fazer alavancagem com algum ativo fixo assim, né? E aí o resultado, os juros, né, que o tomador de crédito consegue no final da estrutura é um pouco mais, entre 1 e 1,3% ao mês, mais INCC. Uhum. Então, assim, comparado ao custo de crédito, né, no Brasil... Isso é o que você está ofertando? 1,3%. Exato. O crédito all-in é esse. A solução de crédito que a gente vai entregar no final para esse cliente, ela vai ficar nesse intervalo, de 1 a 1,3 mais INCC ao mês. Para qualquer tipo de coisa, não? Só para ativo imobiliário? Imobiliário. Aí a gente tem essa ambição de futuramente conseguir... e abarcando outros tipos de ativo, né? Então, a gente está estudando maquinário agrícola e automóvel. Legal. A gente já está rodando as primeiras operações disso. Então, agrícola é bom, né? E quem tem fazenda, imóvel urbano e tal, ou quem tem que estar com ativo parado, que quer transformar em liquidez e tal, a gente consegue resolver. Então, o cara do agro é esse exemplo, ele está cheio de ativo parado lá, fazenda e tal... E ele não consegue levantar um capital, né? Como em países desenvolvidos você faz. E o Banco do Brasil hoje fechou a torneira, né? Porque desse problema que teve no balanço, essa queda grande, o Plano Safra próximo já fechou a torneira. Tem várias fazendas ligando pra gente louca querendo crédito. Então, a gente tá meio que anabolizado. Com cada dia nosso aqui, assim, vai até 10 da noite e tal. E aí um assunto que eu até queria abordar com você, que é a disciplina do empreendedor, com quem ele se relaciona intimamente ou de amizade. E também a amizade pode ser bem íntima, porque a pessoa entra na sua casa e tal. Boa. E aí tem um cara, tem dois caras, um eu não vou falar quem é, mas o outro é um irmãozão meu. Mas eu tenho três mentores muito importantes, e um deles é o Rafael Cavalcante, que foi campeão mundial do Strike Force. Cara, esse cara é meu irmão, assim, irmão. Esse cara já me salvou, assim, 1 trilhão de vezes na vida. E é um irmãozão meu, ele é vice-presidente do LFA, que é o maior evento de admissão de atletas para o UFC do mundo. Ele e o Ed Soares, parceirões nossos. Inclusive, o Feijão é um investidor da Cremona também, desde o início. E a gente patrocina um atleta dele, nosso, que é o Michael PQD, que vai para o UFC agora no Contender Series, que foi o Feijão e o Minotauro que descobriram. São muito amigos meus. E o Feijão, cara, e quando alguém vê ele comigo assim, fala, porra, esse cara bota muita pressão no Fred, mas ao contrário, assim, foi uma das melhores coisas que eu recebi, pressão do Nelson, do Feijão, para eu começar a moldar meu caráter, porque há muitos anos eu vinha assim, ficava um pouco reto, aí ficava assim, batendo cabeça em algumas questões pessoais, e o Feijão me ajudou muito, assim,
muito parte do sucesso que eu tenho absoluta certeza que eu vou ter, que eu já tô tendo, mas vou ter com certeza mais, foi uma série de coisas que eu venho escolhendo, e foi o Rafael e muitas pessoas que me ajudaram, inclusive o Nelson, o Rafael e uma outra pessoa que eu prefiro, outra pessoa muito especial também, que o Rafael e o Nelson sabem quem são, que me ajuda muito. E golaço, cara. Eu acho que a gente sempre tem que estar próximo e se espelhar em gente que traz a gente pro alto. Falando bastante de Cremona, então, só para deixar claro para os ouvintes, vocês hoje são muito posicionados em crédito, Sim. né? E hoje estão vendo ramificações para vocês conseguirem mais ofertar crédito. Sim. Eu queria explorar um pouquinho sobre crédito e falar um pouco sobre crédito no Brasil, né? O Brasil, ele é um país movimentado a crédito diferente dos outros países que a gente tem ao lado, né? Não é que lá não tenha crédito, mas é que a gente tem uma especificidade de que 80% do brasileiro precisa de crédito para ter uma condição de vida hoje, né? Aqui a gente não tem o crédito parcelado. Ele tá se vivendo para frente. É isso, ele tá... O brasileiro, ele nasceu alavancado. Mas cara, é cultural isso, assim. Eu tenho um amigo meu, assim, de pele gigante que, cara, tá sempre... Tá alavancado. Sempre É alavancado. muito doido isso. Não é que não seja ruim alavancar, o ruim é alavancar dessa forma, né? Com bem de consumo, com um monte de coisa que não presta. Exato. Mas o Brasil, ele é muito ávido por crédito, né? Eu agora não vou lembrar, mas o volume de crédito transacionado é não sei quantas vezes maior do que o valor monetário que a gente poderia transacionar no Brasil. Mas enfim, levando em consideração que vocês são uma empresa de crédito e que o Brasil tem como base, felizmente ou infelizmente, crédito, como é que vocês estão enxergando o cenário hoje de crédito no Brasil e o que a gente tem que ter em termos de atenção sendo um empresário que toma crédito? Cara, eu acho que o Nelson sabe muito melhor do que eu, mas assim, eu tenho a resposta de prateleira. O seu retorno sobre capital empregado tem que ser maior que o seu custo de dívida. Se não for, você está quebrado automaticamente, você já morreu, só que ninguém te avisou ainda. Ou provavelmente o Serasa já está batendo na tua porta. Mas assim, o ROIC é maior que o WACC, isso é em inglês. Return on Invested Capital sobrepõe o Weighted Average of Cost of Capital, que é o custo de capital. Se você consegue ter esse spread, você vai bem. Mas o problema é que essa linearidade, ela meio que existe em vales, né? Sei lá, vamos pegar aí a safra de IPOs das construtoras de 2000, que construtora é um business bem arriscado, né? Mas incorporadora, 2007 e 2011. Puta, todo mundo fez IPO baseado em guidance, né? Que era VGV só, não era rentabilidade do empreendimento. Sim. O preço da ação, e todos os diretores, a maioria tinha o bônus atrelado ao preço da ação, e aí começaram a tomar risco desnecessário para se alavancar para os preços das ações subirem. Muita gente boa lá, o seu Eli, Rony, o Ernesto Azul da Zetec e outros caras, porra, o Rogério, que é um cara mestre de corporação, fizeram muito certo, ganharam muito dinheiro, mas muita gente no meio do caminho se deu mal, porque... O que aconteceu? O preço do mercado caiu, então o VGV caiu e o custo de capital explodiu, porque aquela Selic do Tom Bini de 2 foi para 14, todo mundo pegava mais a Selic, mais um bando de prêmio, e aí esse que é o problema. Caiu a linha de cima e subiu a linha da despesa financeira. Aí, cara, ninguém aguenta isso. Por isso que o varejo também dá esse problema. Muito. Então, basicamente, tua principal dica é, cara, que vai tomar crédito... Tem que estar ganhando muito mais, porque assim, também tem um... Qual o multiplicador que você acha que tem que gerar no crédito? O Nelson pode falar melhor, mas assim, isso é uma coisa que eu queria falar. Tem muita gente, o brasileiro também tem um problema sério, que é o seguinte: se eu consigo pagar a PMT, por que não ter? Só que, cara, isso é um problema. Às vezes o custo implícito do juros na PMT tá gigante, mas isso é mascarado pelo prazo que ele paga. Sim. Os juros. Então, às vezes, ele está pagando 5 vezes o apartamento, mas em 30 anos ele fala, beleza, essa PMT, meu salário, eu consigo pagar. E aí, no final, porra... Só que, de fato, se você trouxer menos prazo para pagar, puta, PMT de pobre não tem dinheiro no mês. Sim. Então, assim, o Nelson pode falar melhor disso, mas ele viu muito isso no mercado
Esse racional é sempre importante, assim, acho que ter isso que o Fred falou assim, na cabeça, mas até trazendo um pouco para o ponto que você trouxe, né? Tipo, acho que você foi preciso em falar que o crédito ao consumo no Brasil ele é relativamente bem desenvolvido, né? Nesses últimos 15, 20 anos, assim, a gente teve esse movimento assim, bem expressivo. Mas em termos de penetração de crédito, o Brasil ainda é baixo. Não vou ter os números para falar assim de cabeça, mas o Brasil ele ainda é um país com penetração de crédito baixa. Se for olhar, penetração de crédito imobiliário, esse crédito a bens de capital, né? Que é exatamente onde a gente tem essa oportunidade do middle market ali. E um dos motivos é o custo de capital mesmo, é a questão da concentração. O mercado financeiro ele é oligopolizado ainda e os bancos não têm muito essa necessidade nem o incentivo, às vezes, para ficar descendo na pirâmide, né? Incentivando esse crédito. Então, acaba que o custo de crédito ele barra e restringe uma boa fatia do mercado. E aí abre essa oportunidade para você pensar, né, em estruturas, né, além do crédito clean ali, para conseguir entregar um custo de crédito um pouco mais barato, né, e abraçar, né, ou seja, aumentar esse mercado potencial à medida que você vai baixando esse custo de crédito e, consequentemente, você vai dando affordability para mais partes da pirâmide ali, né? Eu acho que é um pouco essa forma que eu olho para crédito no Brasil. Se a gente for olhar, pega até o Covid ali, a gente teve todo esse shift, né, de alocação para renda variável, né? E a gente viu uma expansão dos múltiplos muito drástica porque a porta do mercado de renda variável era estreita, né? Então, você teve aquela expansão de múltiplos rápido, que logo depois do Covid, chegou lá, passou um pouco 2022, a gente teve esse shift de juros, todo mundo teve que voltar correndo para renda fixa de novo. E a gente viu esse movimento, né, de que o nosso mercado de crédito era pequeno nos spreads de crédito privado. Então, se você for olhar toda... Gigante, né? Se for olhar o crédito privado no Brasil hoje, os spreads de crédito eles estão magrinhos, assim, né? Se for olhar para a precificação do spread, ele não conversa com os múltiplos de equities, por exemplo, em bolsa, né? Os múltiplos de bolsa. Exatamente porque está todo mundo concentrado naquele mercado ali e não existe muito a oferta de produtos, né, alternativos, ou seja, de produtos de renda fixa desse crédito abaixo mais da pirâmide. Eu acho que esse é o movimento que está acontecendo agora. Sim. Né? Então a gente vê os escritórios de agente autônomo, etc., demandando por produtos alternativos nessa linha de renda fixa, né? E às vezes, qual o problema? Não estou dizendo que é um problema de fato, mas acontece, né? Quando alguém precisa alocar de fato, tem um mandato que precisa alocar, enfim, precisa cumprir a programação de alocação, e aí começa a ter muito produto assim demais, você é forçado a alocar. E o que isso acontece? Você começa a alocar pior. Tem uma regressão do resultado. Enfim, aí o alocador ele é obrigado a começar a tomar a decisão que ele sabe que não é a melhor. Mas ele tem que alocar o capital. Não estou dizendo que é igual, mas assim, o fundo de small cap tem esse problema. Às vezes o cara toma um resgate, ele é obrigado a vender, porque assim, resgatou, ele tem que tirar de algum lugar, né? Ele tem que vender da bolsa. Aí, como tem pouca liquidez na posição dele, ele vende a mercado, que ele precisa tomar um resgate gigante, quando o passivo, que é todo mundo que investe lá, é pouco pulverizado. Aí toma um resgate de uma fundação, de um family office grande, o cara precisa vender uma posição que ele jamais venderia naquele preço. E aí, puta, ele corre. O crédito também, às vezes, tá nisso, cara. A Selic explodiu num ano, ou a curva de juros abriu, tem gente no talo, precisa vender a debênture no secundário com uma loucura e tal, e tem um correio de crédito. Você lembra que... Cara, eu até tirei um print do Homebro. Eu ia falar isso. Eu até tirei um print do dia, eu quase imprimi o papel, acho que tá lá em casa, em algum lugar. Pô, eu vi o Kendall abrir 90 de queda, nas lojas americanas. Lojas americanas, eu era criança, você ia lá, assim, ninguém imaginou que cai 90 num dia em bolsa o negócio. O negócio era 120 reais. O mercado de crédito inteiro ficou meio que
né, com a torneira fechada por um Fechada. trimestre. O mercado em média caiu 19%, porque todo mundo tinha debenturizado lá na Não, e o que Americana. acontece, Um cara? trimestre congelado. Eu, E aí agora? Pra onde a gente eu vai? falei isso pro Nelson. Cara, fundo e renda fixa caiu 19%, né? Eu falei isso pro Nelson. Exato. A gente... Eu tomei, óbvio, né? Tô falando porque eu senti, né? Eu vou dar Falta sofisticação, né, nesse mercado. eu vou dar um exemplo aqui engraçado. Cara, já viu no jornal, falou assim, puto, morador da comunidade foi abaleado sem querer porque o guarda-chuva foi confundido com um fuzil. Né? Já viu isso? Assim, essa história. Já, deve ter. Essas coisas acontecem. Onde a fumaça há fogo, assim. Alguém grita assim, puto, vai quebrar um negócio. Banco, não sei o que, não. Tem a correria. O mercado de crédito, de fato, Americanas quebrou, mas várias pessoas, vários fundos venderam posições que teoricamente não iam quebrar, porque tomaram resgate de todo mundo naquela... Fogo, cadê? E sai todo mundo correndo no cinema, se pisoteando. Então, assim, é um problema psicológico e idiosincrático da manada do ser humano. Isso aí é lógico, assim, é aquilo. Então, vai criando um... Mas aí, voltando aqui, só para pegar o fio da meada. O crédito, no final do dia, vocês acreditam que tem mais espaço de crescimento? Que ele está concentrado na mão dos grandes players, né? Isso é um problema, até por conta disso que os créditos também são caros. É caro por problema de pagamento e caro por oferta e demanda, né? Isso. E, consequentemente, isso traz uma penetração mais baixa do que seria o potencial, né? Se for pegar o middle no balanço dos bancos, você vê lá que o custo, o juro médio né, da carteira de PMEs é próximo de 30%, né? Então, assim, isso... Indo lá para o ponto que o Fred comentou no início, né? Na tomada de decisão, quanto que você vai decidir tomar um crédito para, às vezes, né, fazer um plano de crescimento? Você tem que ter um plano de negócio que tem um retorno superior assim, a isso. Então, claramente, você reduz muito o seu mercado por conta desses juros, né? E Sim. Como que você consegue reduzir esses juros? Porque existe um risco no sistema ali e é um motivo para o banco estar cobrando esses juros. Aí você tem que pensar em soluções ali que reduzam, né, o risco ali para você embarcar ali junto com aquele empreendedor, né? E tem uma situação, né? O Nelson, por exemplo, o juro médio da PME é 30%. Aí ele fala assim, não, mas beleza, eu vou pegar 1 milhão emprestado e vou pagar, sei lá, grosso modo, 300 mil ao ano só de serviço da dívida. Mas eu faturo muito mais do que o que eu peguei que eu devo de serviço da dívida. Cara, mas assim... Beleza, aí paga, porque o custo vai ser sobre em cima do dinheiro emprestado, não do que você realmente rende. Mas, geralmente, a galera pega crédito na hora que as coisas estão indo mal na linha de cima. É difícil o cara falar assim, agora eu fico valente porque agora eu vou dar a corrida de 5 anos para alavancar bem. Geralmente o cara pega crédito quando ele realmente precisa. O cara que alavanca bem, ele fica gigantesco. Nos Estados Unidos, cara, aquele país de juro decente, o cara pega o aluguelzinho do multifamily, paga mortgage, o cara vai se realavancando, agora bota Bitcoin em garantia, vai para outro. É mais difícil ele errar, né? Quando o juro tem um cara muito legal, que eu acho muito legal, que é um cara que se chama Grant Cardone. Depois ele foi fazendo isso. E já é multimilionário. E esse cara tinha ele teve um problema sério quando ele era garoto e tal, batendo cabeça em várias coisas, mas ele foi um puta vendedor de carro, e eu li assim umas coisas, ele já mandou mais de 5 milhões de e-mails, o time dele. Ele falou assim, você acha que seu SDRzinho é bom, que mandou 100 mensagens por dia? Eu já mandei 5 milhões de e-mails. E o cara é muito, muito sinistro, né? Enfim, e tem um cara que eu gosto também, americano, chamado Alex Hormozi também. Você deve conhecer, porque a gente é bastante empreendedor. E aí, enfim, voltando ao assunto, lá é mais tranquilo fazer alavancagem. Aqui, cara, um soluço aí com um cara de 3 vezes dívida líquida EBITDA e 30% de custo de capital, putz. E tem a garantia, né? Que é um outro problema, Exato. né? Todo mundo pega em cima de garantia e o empresário hoje... Ele não tem as garantias que o mercado pede, né? Que normalmente pede logo, imóvel e é complicado, né? Assim, Exato, acho que é aí que está a oportunidade, assim, né? Soluções que envolvem recebíveis, né? Assim, a gente vê é onde as fintechs estão atuando, mas é um mercado tão grande, a maior parte da economia está nesse nicho aí.
E é isso, assim, precisa de soluções exatamente, né, na parte da garantia, que eu acho que está a oportunidade. Falando de Cremona, onde que vocês pensam estar em 5 anos? Cara, eu posso te responder para você onde eu penso estar agora em dezembro. Então manda dezembro. Eu tenho um amigo meu que ele pediu para fazer uma carta, um livro, chama Bíblia do Vencedor, que você já deve ter lido também. E tem um outro amigo meu também, esses dois caras são multibilionários, super bem sucedidos, são muito amigos meus, familiares, assim, quase, muito próximo. Pediu para eu fazer uma carta, como é que é? Pro meu eu de 90 anos. Eu faço isso. Nas consultorias, assim, eu faço. Eu fiz um reverso. Eu fiz meu hoje pra uma foto minha eu escrevi atrás da foto minha de garotinho, falando assim, olha, a gente tá assim, assim, assado e tal. E aí eu fiz um e-mail pro meu avô também, e depois eu vou ler numa época lá e tal. Mas aonde que eu quero estar, assim, cara, e eu tenho uma puta... Isso, talvez eu não devia ter isso, mas eu tenho uma puta responsabilidade com os meninos da Cremona. O Nelson é mais velho que eu, mas eu tenho. Porque assim, no final, na minha cabeça, cara, ele saiu lá do Itaú pra comprar a minha maluquice aqui, né? Assim, a nossa. Beleza, agora ele não vai falar que eu trouxe, mas ele nunca vai admitir isso, mas ele veio sair de lá ganhando bem pra cacete pra ir num sonho. Que tá começando a se concretizar. Pô, eu tenho um primo meu de sangue que trabalha com a gente, mais uns outros garotos que eles olham pra mim e falam assim, porra, eles step up assim, eu nem sabia que eu tinha essa responsabilidade toda. Então, cada semana aqui eu tô dando um duro ferrado, porque é a vida dos meninos lá. Até o pai do Nelson trabalha com a gente, um cara super bacana, seu Nelson, pai. Um salve pra ele aí, um cara super empreendedor, batalhador, veio do nada, assim, porra, o cara batalhou, criou o Nelson super bem. O Nelson saiu também lá de baixo na cara da coragem, saiu de casa com 14 anos de idade. É que ele não vai contar aqui, mas a história desse garoto aí, porra, é bizarro, assim. Eu tenho o maior orgulho de estar com eles aí, com isso. E aí eu quero estar, assim, a gente quer agora ser o pioneiro nessa solução específica de crédito estruturado que a gente está trazendo. Nelson, o que você acha aí dos próximos passos? É isso mesmo? Eu acho que é um pouco isso, assim. Se a gente conseguir definir, né, hoje essa empresa com uma família mesmo ali, assim, que a gente sabe que quer estar junto, porque todo mundo tem o mesmo objetivo de construir algo ali, assim. Eu acho que o que vai ter daqui 5 anos vai ser uma consequência, assim, sabe? Assim, hoje a gente vê uma oportunidade muito grande nessa parte de crédito, a gente acredita que a gente consegue se estabelecer. E é isso, assim, acho que daqui lá na frente, se a gente tiver conseguido se posicionar e ter crescido a cada dia, não tenho dúvida, assim, que a gente vai superar muito o que a gente imagina para hoje, entendeu? Se fosse possível dar uma dica, ou melhor, que dica você daria para o empresário que quer fazer alavancagem, tem que tomar crédito para construir mesmo? Crédito sadio, aquele crédito que tu vai botar no negócio para dobrar negócio. Mas esse cara hoje tá com um problema que ele só fala com o gerente de banco dele que, cara, né, só oferece os produtos mais do mesmo. A dica é vir falar com a gente. Boa. O que esse cara tem que tomar cuidado? Cara, primeiro, eu tava discutindo isso com o pessoal ontem lá na Transfero, que o pessoal, uns originadores muito bacanas vieram. Muita gente vem renegociar PMT. Igual eu falei, às vezes nem é o juros mais sadio, mas é porque o cara tem lá o fluxo maior do que a PMT, fluxo pau a pau com a PMT que ele tem que pagar. A PMT, pessoal, só é pagamento. É o pagamento mensal. É a parcela mensal que engloba o principal, que é o 1 milhão que ele tomou, mais aqueles juros atribuídos e dividido no número de parcelas. E aí dá X mil por mês lá, por ano. Lá, assim. Então, e aí muita gente vai renegociar. Aí tem 2 formas de renegociar, obviamente. Você diminui o custo da dívida, ou também você alonga a parcela. O melhor de tudo é diminuir o custo da dívida e alongar o prazo de pagamento. Sim. Que aí o PMT reduz. Uma hora você tem que desalavancar, ou se você for um negócio perpétuo de alavancagem, sei lá, eu tenho vários supermercados, que indústria. A indústria
beleza, o cara pode se alavancar. É bom sempre, em épocas de muito caixa, dar uma amortizada legal na dívida, assim, para não ficar... Porque às vezes... Equalizar balanço. Cara, tem um cara no Brasil, que esse cara é muito sinistro, é o Benjamin Steinbrück. É um empreendedor, dono da CSN, o cara é dono de tudo, assim. Ele já alavancou a CSN 10 vezes dívida líquida e EBITDA. Assim, qualquer pessoa que não fosse ele fizesse isso tinha quebrado. Tem muita gente que surfa muito bem com a alavancagem. Eu já li o livro dele e tal. O cara é muito agressivo em tudo que ele faz e é muito grande. Mas assim, cara, todo mundo que vai tentar repetir isso vai tomar um soluço e... Boa. É difícil, entendeu? Eu penso assim, sabe? Acho que o crédito, ele não deveria ser um artifício, assim, um remédio. É o contrário, né? Ele, assim, quando você está muito bem, você está com a empresa estruturada, está com uma oportunidade muito grande, ele é um recurso para você se alavancar naquela oportunidade que você está vendo. E não porque, poxa, eu estou com uma dificuldade de caixa aqui, vou pegar, entendeu? Então, às vezes, eu acho que o brasileiro, até no exemplo que você deu do consumo, né? O crédito, ele representa muito isso, tipo assim, a salvação aqui porque eu estou apertado. E geralmente, quando você vai nessa linha, você está tomando o crédito pelo motivo errado, né? Então, assim, acho que quando você fala no sentido de conselho, assim, acho que a ideia é um pouco isso, assim, é olhar para dentro de casa e entender, cara, eu tenho de fato uma oportunidade, estou com a casa arrumada, tem uma oportunidade gigantesca aqui dentro, então esse é o momento para você tomar o crédito. Senão, muitas vezes, é o momento de você olhar para dentro de casa e acertar, né, o seu balanço, o seu DRE. Às vezes é o contrário a necessidade, né? Boa. Pessoal, o papo tá muito bom, mas já passamos do tempo aqui. A conversa foi boa, hein, cara? Pô, muito obrigado, Yuri, cara. Muito legal. Queria presentear vocês com camiseta da Minimal, por favor. Obrigado. O pessoal já sabe, Minimal, melhor oferta do mercado, melhor camiseta básica que você vai encontrar. Papo de seu 15% de desconto lá. Espero que vocês gostem, aí não tem muito bacana. erro. Eu sou parceiro há anos da Minimal, parceiro da Transfera também. Sou sócio da Minimal também. Legal. Sou investidor lá e curto pra caramba os moleques. Estão fazendo Eu tenho várias roupas dele, várias. Pô, golaço. Melhor ainda. Vários calçadinhos. Já ganhou mais pontos. Já tem mesmo. Galera, não esqueça de curtir e compartilhar o podcast. Meu Instagram, vocês já sabem, Dario_Pérez, LinkedIn também, Dario_Pérez. Vocês querem deixar as redes sociais da Cremona, de vocês? cremona.capital e o meu é @brandãofb. Boa. Bacana. O meu é N_C Costa, né? Boa. É o... Golaço. É isso. Fechado, pessoal? Fechado. Foi bom pra vocês? Bom, obrigado, irmão. Prazer. Golaço, que bom que vocês curtiram o podcast. Obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez e até a próxima. Tamo junto.